Doutor, o que é exatamente o câncer coloretal? O câncer coloretal é o câncer que compromete o reto e o cólon, que também é chamado de intestino grosso. É comum? Muito comum, né? Hoje a gente sabe que é o terceiro câncer mais frequente no mundo, excluindo o câncer de pele. E no Brasil, aqui no sul do país, chega a ser o segundo câncer mais frequente, tanto no homem quanto na mulher. A estimativa para esse ano é de que aconteçam cerca de 30 mil novos casos de câncer coloretal no Brasil. O que tem a ver com a nossa região? Tem algum costume, algum hábito? É próprio dos fatores de risco. A gente sabe que o câncer coloretal ele aumentou sua incidência com o homem moderno, né? Então ele é relacionado a uma dieta pobre em fibras, né? Então essas comidas fast food, né? Mau hábito dietético, né? Tabagismo, etilismo, sedentarismo. Né? Então é o homem moderno, se você for pensar bem. Então uma boa alimentação, prática de exercícios, cigarro fora, né? Cortar. A gente consegue prevenir essa doença? Então, o câncer coloretal ele é prevenível com isso que você também já citou. Então, dieta adequada, rica em frutas, fibras, verduras, vitaminas, né? Pobre em carne vermelha, evitar tabagismo, etilismo, fazer exercício físico é extremamente importante e prevenção com alguns exames que podem ser realizados para a detecção de lesões pré-neoplásicas, pré-cancerosas. Que a gente sabe que cerca de 70% a 80% dos cânceres coloretais vieram de lesões pré-malignas, chamados pólipos adenomatosos, né, que são objetivo de rastreamento. Que podem ser descobertos durante um exame. Antes de nós falarmos sobre o exame, eu gostaria de saber quais são os riscos dessa doença. A gente sabe que o câncer é uma doença muito perigosa. Agora, o câncer coloretal, o que pode acontecer? Quais são as consequências? Então, o câncer coloretal, ele é um dos mais frequentes, né, no homem e na mulher, e os sintomas são basicamente dor abdominal, sangue nas fezes, emagrecimento, mesmo anemia inexplicada, né? Então, nesses casos, são importantes a investigação. Tá? Em pacientes com um pouco mais de idade, que não fizeram rastreamento, não fizeram exames de prevenção, algumas vezes o câncer já aparece em quadros agudos de emergência, de obstrução intestinal, às vezes até perfuração intestinal, né? São coisas que a gente não gostaria de ver. O câncer coloretal pode aparecer em qualquer idade? O câncer coloretal é mais frequente com o passar dos anos, né? A gente sabe que o paciente acima de 60 anos tem maior incidência de câncer coloretal. Só que existem alguns fatores de risco, como algumas doenças que acontecem já na infância, que aumentam a incidência de câncer, né, de cólon e reto também nos mais jovens. Né? Quais são essas doenças? A principal é a polipose adenomatosa familiar. A gente sabe, essa doença é caracterizada por... Tem um nome mais popular? Então, não tem. Né? É FAP que a gente fala, né? Ela é caracterizada por centenas a milhares de pólipos no intestino, já começa desde a infância, adolescência, e a gente sabe que essa doença específica, até os 40 anos de idade, 100% vai ter câncer. 100%. E quais são os sintomas? Nesses pacientes, geralmente existe uma história familiar, né? História familiar é importante. E é caracterizado também por anemia, sangramento nas fezes, às vezes dor abdominal. Por isso os pais devem ficar de olho? Também deve observar isso com cuidado. A questão da hereditariedade também conta. Além daqueles hábitos, né, que o senhor falou, também temos aí então a hereditariedade. Conta quantos por cento? Dá para ter mais ou menos uma ideia? A história familiar, tanto de câncer coloretal na família quanto de pólipos adenomatosos, é extremamente importante, né? Não sei dizer ao certo números para você, né? Mas é um fator de risco importante, tanto que esses pacientes têm que começar o rastreamento, a procura de câncer ou doenças pré-malignas antes do que a população dita normal, né? Esses pacientes, 10 anos antes... Já devem começar a visitar o médico. Com certeza. Sempre um gastroenterologista. Um gastroenterologista ou um proctologista, cirurgião do aparelho digestivo. Essas são as especialidades que cuidam dessa área. Agora, como é esse exame? Bom, a videocolonoscopia, que é o exame mais realizado para esse fim, né?
nada mais é que o estudo do intestino grosso por dentro. Como se fosse uma endoscopia, isso, só que... por baixo. Isso. Né? Então, há necessidade de fazer um preparo intestinal para limpar todo o intestino, retirar as fezes, para que a gente possa avaliar adequadamente a mucosa, né, a parte de dentro do intestino, com um aparelho, um tubo, em que existe uma câmera na ponta, a gente, por baixo, né, a gente avalia reto, o intestino grosso todo e o finalzinho do intestino fino. É possível ter um diagnóstico preciso com esse exame? É um dos mais adequados para esse fim, o diagnóstico de câncer coloretal e de lesões pré-neoplásicas. Existe uma dieta que é feita antes desse exame. Judia muito dos pacientes? Então, o preparo do intestino é uma das coisas que impede ou deixa as pessoas um pouco preocupadas para fazer a colonoscopia, né? Não vou dizer que seja uma coisa também, então, né, uma coisa gostosa de ser feita, né? Claro. Mas precisa de uma dieta de 2, 3 dias antes, né? E na véspera tomar um líquido para limpar, um laxativo para limpar todo o intestino, né? E tomar bastante líquido. Essa é a parte mais complicadinha do exame. O exame em si é feito com sedação. Isso que eu queria saber. Aquela outra ideia que as pessoas têm de que o exame dói, né? Na verdade, a gente usa hoje em dia medicações que tornam o exame muito tranquilo de ser realizado, tá? Indolor. Muitas vezes o paciente nem lembra que realizou, né? Então, aquele pudor também de fazer, sim, né? Isso daí já é controlado. Agora, de um modo geral, a partir de que idade as pessoas devem, então, começar a investigar, né, a possibilidade do câncer coloretal? Os pacientes sintomáticos, né, que tem aqueles sintomas que a gente já conversou... Imediatamente. Já deveriam investigar, tá? Aquelas pessoas que a gente chama de risco moderado, então não tem história familiar, não tem sintomas, a partir dos 50 anos deveria fazer um exame de rastreamento. Né? Existem vários exames, não é só a colonoscopia, mas a colonoscopia é a mais utilizada, mas ainda também existe sangue oculto nas fezes, DNA nas fezes, então exames de fezes, né? O enema opaco é um outro exame de raio-x, mas que cada vez a gente utiliza menos. E a retossigmoidoscopia, que é uma colonoscopia parcial, ainda é utilizada, tá? Mas também está caindo em desuso. Tá, e quem tem uma história, então, familiar? Geralmente... 40 anos, 10 anos então, antes. Assim, isso é importante de saber, né? Dependendo da idade do familiar, né, se o familiar teve um câncer ainda mais jovem, é importante o familiar fazer o exame 10 anos antes do seu familiar. Ok. Né, que ele apresentou o câncer. Bom, claro que a gente trabalha hoje em dia com prevenção. Quando a gente fala em saúde, automaticamente, né, prevenir tudo aquilo que nós já falamos, né? Agora, os exames também são importantes. Descobrindo no início, é possível um tratamento, uma coisa mais leve? Como é feito esse tratamento? Esse é o tópico mais importante, né? O câncer coloretal, apesar de ser muito frequente, quando é diagnosticado no começo, precoce, ele é um dos que melhor tem resultado de tratamento cirúrgico, quimioterápico, né? E outra coisa que é muito importante é a prevenção com a retirada dos pólipos. Pólipos são aquelas lesõezinhas no intestino, né? Que ainda não são câncer, tá, né? E que na maioria das vezes podem ser retirados por colonoscopia. Então, a gente sabe que 70% a 80% dos cânceres vieram de pólipos adenomatosos. Por isso a importância de fazer o exame e retirar esses pólipos quando existem. E quando a doença está mais avançada, o que é feito? É quimioterapia? Vai para esse lado mais esse tratamento, digamos, convencional, que a gente mais conhece? Bom, câncer avançado não é o que a gente gostaria de encontrar, claro, mas infelizmente ainda é o que a gente encontra mais. Então, nesses casos, o tratamento é cirúrgico, porque o próprio câncer ele sangra, ele obstrui o intestino, né? Então a gente tem que retirar esse tumor, fazer a limpeza de gânglios, que chamamos de linfonodos, né? Ali de dentro da barriga, e geralmente esse paciente vai para quimioterapia, radioterapia. Nesses casos, a sobrevida já cai bastante. Por isso, volto a falar, é importante diagnóstico precoce e prevenção. Tá certo, muito obrigada, até a próxima. De nada, muito obrigado pela atenção.